Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Ontem, a mídia deu grande ênfase a dois fatos, ambos ligados ao Poder Executivo. Vamos a eles. Fato número 1 foi a comparação realizada pelo ministro da Educação, o senhor Abraham Weintraub, entre a decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, e a Noite dos Cristais. Apenas a título de referência, a Noite dos Cristais ou Noite dos Vidros Quebrados foi uma tristíssima ocasião da história mundial em que, em plena Alemanha nazista, 5 anos após a ascensão legítima ao poder, Hitler determinou o apedrejamento de todos os estabelecimentos, de todos os domicílios de judeus. Por isso, os vidros quebrados, porque se verificavam pelas ruas da Alemanha vários cacos de vidro quebrados em decorrência daquela barbárie. Ora, por mais que se possa criticar a decisão do Supremo, como eu mesma fiz aqui neste canal, vocês são testemunhas, acredito que comparar uma decisão judicial que resultou apenas em algumas buscas, alguns mandados de busca e apreensão, e uma noite pavorosa de enorme barbárie, consiste, no mínimo, na banalização do sofrimento daquelas vítimas, daqueles judeus que tiveram suas propriedades, que tiveram suas residências depredadas. Essa é a mentalidade do ministro da Educação, ninguém menos do que a pessoa que dirige a educação nesse país. Banaliza o sofrimento imenso daquelas vítimas, quase como se tivessem sido apenas alvo de algumas buscas. Esse era o primeiro fato. Vamos ao segundo fato. O segundo fato consiste na propositura pelo ministro da Justiça, senhor André Mendonça, de um habeas corpus em favor do senhor Weintraub. Ora, vocês podem questionar, qualquer pessoa, qualquer cidadão do povo pode impetrar um habeas corpus. Claro, porque se trata da própria garantia da liberdade do direito de ir e vir. Em tese, qualquer um pode. Contudo, essa medida é, no mínimo, inusitada. Por quê? Porque não faz parte do rol de atribuições do Ministério da Justiça a defesa dos interesses dos demais ministros daquele governante. Ainda se poderia admitir institucionalmente que esse habeas corpus tivesse sido impetrado pela AGU, Advocacia Geral da União, a qual cabe o dever de representar ativa e passivamente os interesses da União, de toda forma, da União, e não da pessoa física do ministro A, B ou C. E a pergunta que fica é a seguinte: por que o senhor Weintraub não se deu ao trabalho sequer de contratar um advogado particular para o patrocínio de seus interesses? A resposta me parece óbvia, me parece ligada à própria concepção que essas pessoas nutrem em relação à coisa pública, em relação aos interesses públicos, tratando a coisa pública, o interesse do Estado, como se fosse de sua propriedade particular. E aí, nos perguntamos, como temos feito em tantas ocasiões aqui nesse canal, por que será que diante de tantos desmandos como esses e tantos outros, inclusive bem mais graves, que temos comentado a miúde, por que será que as instituições demoram
tanto a manifestar uma resposta mais significativa a esses arroubos autoritários, totalitários do presidente e de seu grupo, pelo menos num curto, médio prazo. Por que, na opinião de vocês, essa demora? E aqui proponho uma hipótese, talvez porque as instituições estejam tão ou mais apodrecidas que o próprio executivo. E vamos agora a um panorama bem genérico de várias coisas que certamente vocês testemunharam, vários fatos relevantes ligados aos demais poderes que demonstram esse nível de podridão. Vamos ao primeiro, o judiciário. Tivemos, essa semana, uma decisão proferida nos autos de um inquérito instaurado de ofício. Já comentamos à farta aqui neste canal, não vou me repetir para não exaurir vocês, o abuso que consiste na instauração de um inquérito de ofício. Vamos a outros eventos. Tivemos na história bem recente aqui do nosso país um determinado ministro do Supremo que julgou um afilhado de casamento. Isso mesmo, um afilhado de casamento, sem se preocupar com qualquer forma de suspeição, inclusive alegando em público, alegando diante de toda a mídia, que esse elo de padrinhesco de casamento não denotaria qualquer relação de intimidade. E o detalhe é que, como vocês bem devem recordar, ele julgou essa pessoa para beneficiá-la. E não para por aí. Tivemos um outro ministro que fatiou um artigo da nossa Constituição tão somente para garantir a elegibilidade de uma presidente empichada, numa manobra visivelmente ilegal e, reitero, inconstitucional, afrontosa à norma da nossa Constituição. Tivemos mais, tivemos ano passado uma decisão realmente teratológica da Corte acerca da matéria ligada à prisão em segunda instância. Tivemos o presidente da Corte que proferiu um voto ininteligível até mesmo para um operador do direito, sendo essa confusão bastante proposital. Na verdade, como ele não desfrutava de argumentos jurídicos muito sólidos para basear aquele suposto entendimento, teve mesmo de criar um enorme imbróglio, uma enorme confusão num voto longuíssimo. Agora vamos a um outro poder. Vamos ao parlamento, às casas legislativas, cujos membros, em grande maioria, têm sido alvo de inquéritos, de investigações bem substanciadas, bem robustas, ligadas a supostos desvios de dinheiro, corrupção passiva, Caixa 2, outros crimes horríveis praticados contra a sua sociedade. Mais especificamente, vamos falar um pouco da Câmara dos Deputados, cujo presidente, o senhor Rodrigo Maia, insiste em engavetar, como já comentado aqui bastante neste canal, em engavetar mais de 30 pedidos de impeachment oferecidos contra o presidente da República. E o que ocasiona esse engavetamento? A toda evidência, a negociação de cargos entre a presidência da República e o suposto centrão, exatamente a parte mais fisiológica, a ala mais fisiológica do nosso Congresso.
essa é a nossa Câmara, que não pauta assuntos tão emergenciais para o país, como, por exemplo, a questão da prisão em segunda instância, a questão do marco legal do saneamento. Lembro a vocês que, em pleno século XXI, vivemos em um país onde metade da população, não menos que isso, não desfruta de água tratada, de serviços de esgoto. Mas a Câmara não parece muito interessada em abordar nenhuma dessas matérias bem relevantes. E o Senado? O Senado, presidido pelo senhor Davi Alcolumbre, cuja eleição para a presidência da casa, recordo a vocês, foi bastante questionável, porque ele conseguiu ser eleito num determinado pleito onde havia uma quantidade maior de votos que o número de ocupantes de cargos no Senado. Uma eleição para lá de questionável. E o que tem feito o senhor Alcolumbre em seu mandato? Tem, assim como o seu congênere na Câmara, tem engavetado vários pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Pedidos esses que não são aventuras, que não são despropósitos, são pedidos assinados e muito bem argumentados por nomes do universo jurídico, como, por exemplo, o doutor Modesto Carvalhosa e a doutora Janaína Pascoal. Todos esses pedidos estão lá muito bem engavetados no Senado Federal. E não só isso, lembro a vocês que o Senado também barrou o que viria a ser a CPI da Lava Toga para apurar abusos, para apurar desvios de conduta de membros do Judiciário, o que teria sido extremamente salutar. Contudo, não houve apoio para a abertura dessa CPI da Lava Toga, inclusive por pressão de um senador que vocês bem conhecem, que é simplesmente o filho mais velho do presidente da República, senhor Flávio Bolsonaro. Também, a toda evidência, bem envolvido no famoso escândalo das rachadinhas aqui no Rio. Diante de todo esse cenário perturbador, nos perguntamos qual o nosso porvir, o que nos resta diante de tudo isso? Será que devemos aderir a teorias disruptivas, a soluções revolucionárias, a eventuais golpes de Estado por parte de grupos que se pretendam muito libertários, que se pretendam muito defensores da probidade, da moralidade pública? Vocês acham que esse é o caminho? Definitivamente, a meu ver, não. Por quê? Porque um eventual golpe, além de ser uma solução completamente anacrônica, pensemos, não estamos mais em 1964, não temos mais um panorama de Guerra Fria, o comunismo já está mais que desacreditado em todo o mundo. Então, além de ser uma solução completamente anacrônica, fora de época, nos deixaria ainda mais afastados do radar dos investidores, dos poucos investidores que ainda se interessem em alocar seus recursos num país tão inseguro e realmente extinguiria todas as nossas liberdades fundamentais. Assim, o que eu proponho é tentar recolher, tentar juntar esses cacos do que pretendemos que seja um Estado de Direito. Cacos esses, aliás, que nos permitem sair às ruas, desfrutar de liberdade de ir e vir, de liberdade de manifestar livremente nossas opiniões, inclusive aqui nesse canal, liberdade de usufruirmos do nosso direito de propriedade sem perturbação.
essa é uma tentativa muito louvável, creio eu, de pessoas razoáveis, de pessoas de viés mais conservador, que rejeitem a priori soluções revolucionárias, soluções de quebras institucionais, tentando realizar as mudanças dentro das instituições. E assim, quem sabe, recolhendo esses cacos, recolhendo esses debris, nós não possamos, inclusive, depor, no médio prazo, o presidente da República, que tem se mostrado, além de muito incompetente na gestão dos assuntos de governo, tem se mostrado uma ameaça iminente às nossas liberdades, ao próprio Estado democrático de direito. Quem sabe nessa tentativa de coleta de cacos, não consigamos, por exemplo, uma via democrática para sua deposição, como seria o caso de uma eventual ação, aliás, ações já em curso e que deverão ser julgadas nos próximos meses perante o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para questionar a própria regularidade da manifestação da vontade do eleitor. Já comentamos isso aqui neste canal, mas não custa reiterar. Diante de várias provas supostamente produzidas pelo senhor Paulo Marinho, que tem sido ouvido a miúde na Polícia Federal, talvez se consiga comprovar que houve mesmo uma postergação proposital na deflagração da Operação Furna da Onça, contaminando dessa forma, viciando a vontade originária do eleitor, que acreditava estar votando em um candidato honesto, probo, isolado do que ele mesmo chamava e criticava como velha política, quando, na verdade, parece que o cenário era bem outro. Seus filhos quanto seus familiares se viam envolvidos a miúde em escândalos, como, por exemplo, o da rachadinha. Assim, me encaminhando aqui para o encerramento desse vídeo, insisto que devemos, como pensam todos os conservadores como eu, devemos manter as instituições, manter esses cacos do Estado de Direito, que entre nós, infelizmente, ainda não é um Estado de Direito pleno, inclusive diante dos exemplos que mostrei aqui no vídeo, mas tentar manter esses cacos, coletá-los e realizar mudanças aos poucos, mudanças graduais, mudanças de concepção de sociedade, quem sabe ao longo de eleições, das próximas eleições, mudanças que, sejamos honestos, não se refletirão substancialmente, talvez para a nossa geração, mas para as próximas. Afinal, a história caminha devagar e é difícil modificar, é difícil retirar alguns vícios, algumas formas de podridão que já estão tão arraigadas numa sociedade, pelo menos há mais de 100 anos. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.